Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz em Deus possa nos unir a todos. A nossa reflexão 5 tem um título bem sugestivo. Só que esse título expressa uma lei da natureza que se manifesta como uma força poderosa. E nós vamos estudar disso com Allan Kardec. É um artigo da Revue Spirit de dezembro de 64, que ele fez de um discurso relativo ao Dia dos Mortos e repetiu em dezembro de 68, depois a mesma coisa, para abrir também num discurso a comemoração do 1º de novembro, mostrando a utilidade da comunhão do pensamento, da união de todos, pelo motivo da comemoração do Dia dos Mortos. Mas nós estamos vivos. Então vamos ver se é aplicável para nós também. Inicialmente, antes de tudo, eu peço para Erli ler isso aí. É uma comunicação de Mãe Zeferina, Grupo Irmão Auro, há 20 anos. 20 anos. Poxa. 20 anos. Desejamos que na quarta-feira os médiuns sejam preparados em conjunto no salão. Ao chegar à sala de trabalho, basta fazer apenas a abertura da corrente magnética. Tudo mais é para ser feito no salão, com a presença de todos os grupos, juntos, para não existir preparações diferentes dentro da casa. A orientação é uma só, igual para todos, devendo ninguém ficar de fora. Mesmos estudos, mesmos exercícios. Toda a preparação, a limpeza e a mentalização iguais para todos, sem nenhuma exceção. Isto é muito importante para harmonizar a vibração da casa para os trabalhos do dia. Vejam bem, depois da gente ver tudo que vamos ver, isso ainda tem mais força, porque o significado dessa instrução é muito importante fisicamente, vamos usar essa palavra, para nós e para nossa casa. Quem tiver a oportunidade de rever esse assunto, poderá constatar. 20 anos passados. O que nós fazemos aqui nesse salão é obedecer. Nós só estamos obedecendo. Não houve invenção em momento algum de fazer as coisas como são feitas na nossa casa, como essa da preparação. Não é outro motivo que tem nos unido ou reunido nas reflexões. A número 1, da maior importância para nos unir. Unir no respeito. Às vezes não na opinião individual, que é sempre respeitada. Nosso problema, na verdade, sempre foi e sempre será colocar nossas opiniões, que às vezes não são iguais às dos outros, com respeito. Mas não é que aquele respeito de verniz, não. Aquele respeito de sentimento. Que a educação evangélica nos oferece para que aprendamos um dia
porque ainda não aprendemos. Pelo menos, de minha parte, eu confesso. Preciso andar mais nesta coisa. Então, a número 1 foi importantíssima, porque trata do problema do Cristo e dos grandes momentos do movimento espírita e das grandes pessoas do movimento espírita, das divergências, das lutas, etc. A 2, olha, é muita coisa que está aí nas livrarias, inclusive na nossa. E gente gosta, gente não gosta, etc. Precisamos ter alguma coisa para regular nossa relação aqui de direção da casa com os médiuns e dos médiuns entre si. Foi dado. A 3, nossa mãe, questões disciplinares, que são a estrutura onde apoiamos tudo que fazemos na casa. A 4, o ambiente do centro espírita. Vocês vejam, é para unir, trazer todos a pensar respeitosamente em todas as coisas, embora nem sempre convergindo todas as opiniões pessoais, mas o grupo, a casa, o CEFAC, trabalhando solidariamente para cumprir o seu dever moral perante Deus e a sociedade, sendo útil. E isso é, às vezes, motivos de conflitos e até de aflições. Esses motivos não são da casa propriamente, que não tem nada a ver com isso. É de alvenaria. Mas são das pessoas que pensam, que têm a liberdade de pensar. Muito justo, isso é natural. O progresso é assim mesmo. Quando a gente cresce, enxerga mais longe. E às vezes pensa que está enxergando mais longe do que realmente está enxergando. Mas tem uma coisa que nos ajuda, é a âncora. É a doutrina espírita. São as obras básicas. Não são os livros. Vamos repetir mais uma vez. São os princípios e as leis contidas nas obras básicas. Conforme muito bem o panfleto da FEB, distribuído em mais de 20 idiomas no mundo. E os tais princípios, basta ver o índice do Livro dos Espíritos, você encontra os princípios e leis. Foi ali que o Espiritismo nasceu. E princípio é onde as coisas começam. O pensamento espírita nasceu, brotou aí. É verdade que até dentro desses princípios e leis existem interpretações e às vezes nem sempre muito fáceis. Por exemplo, na lei da reprodução, na lei da destruição, na lei da igualdade. Se discute às vezes e se apresentam aspectos de opiniões, às vezes muito pessoais. Mas está aí. Estes são os princípios e leis, e mais seguramente aplicados por estes tais. Nós temos uma base boa para andar neles. Agora, a causa dos nossos conflitos, repetindo aqui mais uma vez, é sempre isso aí.
a universalidade, a abrangência do Espiritismo, ele se mete em tudo que é coisa. Tudo que é coisa. É claro, porque o Espírito está atrás de todas as coisas e o Espiritismo tem por objeto o Espírito. Essencialmente. Mas nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essa abrangência de todas das áreas, do conhecimento, das atividades, do comportamento. E vamos aplicar. Vamos ficar nessa. Lembrando, Dr. Bezerra falando do centro espírita, ele começa falando do conhecimento espírita, libertando o homem, etc. Aí, Dr. Bezerra fala das atividades de um centro espírita e do comportamento que devemos adotar dentro de uma sociedade espírita para obter resultados produtivos. Explicando detalhes, coisas que nem sempre, nem nós conseguimos adotá-las integralmente. Nem nós, que tentamos há tantos anos. Aí ele, por Ivone Pereira, faz a mesma coisa, e aí ele explica por quê daqueles comportamentos tão rígidos, apesar da liberdade que o conhecimento espírita dá à pessoa. Porque tem problemas ligados a fluidos, vibrações. São realidades do campo espiritual que nós, mesmo tendo dificuldade, precisamos abrir a mente para compreender. E isso entra em ação na oratória, na cura de enfermos, conversão dos espíritos, na doação fluídica através do magnetismo, do passe, etc. Depois entrou André Luiz. Numa comunicação, não pelo Chico Xavier, mas no Grupo Irmão Áureo, em 1999. Que deu uma nova estrutura na casa, relativo ao entrosamento à nossa disciplina, falando dos frequentadores, categorias e obrigações. O Centro Espírita promove o crescimento da criatura e recebe todos, sem distância, sem barreiras, sem exigências, sem qualificação. Entra quem quer. Guardados os cuidados do óbvio. Mas, uma vez aqui, podem sim ser classificados. Então, ele classificou. Trabalhadores, pacientes e estudantes. E colocou as condições para trabalhadores, pacientes e estudantes. Uma delas que nós aqui recentemente debatemos com muito carinho e cuidado, porque foi necessário a questão da saúde. Trabalhador tem que ter saúde. Determinou o espírito André Luiz na sua mensagem, inesquecível mensagem. Se não, é paciente. Ou, dependendo do tipo de problema, vira estudante. Mas não pode ser um trabalhador. Interessante que algumas vezes, chega nesse ponto, as pessoas ficam implicadas, né? Porque por aí a pessoa chega, entra e começa a trabalhar. Isso é uma beleza. É apresentado como uma
conquista um direito da criatura nos tempos modernos. O Chico Xavier fazia isso. Todo mundo que chegava lá, entrava, ele não perguntava, você está frequentando o meu centro há quanto tempo para poder trabalhar aqui, fazer distribuição de coisas e etc. Não tinha nada disso. Minha mãe esteve lá. Ele chamou ela pelo nome e botou ela andando com ele e conversando com ela na rua, distribuindo coisas nas casas que ele visitou. Nós já fizemos isso aqui há um tempo. Cada lugar tem sua missão. O Cefac recebeu uma missão interessante, sob esse ponto de vista. Não é a missão do Chico Xavier. Olha, falemos isso de joelhos, de joelhos. A missão do Cefac é outra, é de escola. Inicialmente nós fazíamos a mesma coisa. Passado o tempo, recebemos a orientação espiritual, da qual nos orgulhamos no sentido espiritual da palavra. Vamos tirar essa palavra fora, vamos dizer, da qual nós amamos. Tirar esse negócio de orgulhar, porque nós amamos. Isso aqui é uma escola. E escola pega pessoas, não é para fazer o trabalho de um dia, não é a nossa missão. A nossa missão é pegar a pessoa, colocá-la num regime escolar para que ela fique trabalhando para sempre. Que é o nosso caso. Tem que ser diferente. Porque onde se entra para fazer coisinhas e ficar emocionado, como a gente, quem lê pela primeira vez o livro Nosso Lar, fica emocionado, coisa, tal, quer fazer de tudo, quando daqui a pouco some e vai embora. Por causa da cerveja, por causa da boate, do barzinho, etc. Ele não suporta essa coisa por muito tempo. Então aqui é uma escola para que a gente possa ser instruído e receber amparo espiritual para fazer as coisas para sempre. E muitos de nós, porque encontramos essa disciplina, ficamos aqui para sempre. Alguns não conseguem. E vão se ajustar em outras casas, outros ambientes respeitáveis, que têm outra missão que não é a nossa. Missão tão maravilhosa como a nossa. Pelo menos a gente acha que a nossa missão é maravilhosa, né? Vamos respeitar a do outro também é. Lá você se sente bem, fica lá. Nós nunca impedimos ninguém de ser feliz. Nem aqui, nem lá fora. Amamos estar unidos aqui, reunidos. Outro dia, esse mês, aconteceu uma opção de coisas. Dentre outras, alguém levantou a tese de que, não sei se é verdade, não sei se é uma fonte realmente digna do cunho da verdade, que Divaldo Franco teria dito que esse negócio de centro espírita fechar a porta na hora para começar o trabalho está errado. Supondo, e ele é o Divaldo Franco, um gênio, um dos homens mais inteligentes desse nosso planeta. Inteligência luminosa, brilhante, respeitável. E dentro do movimento espírita, fez uma obra maravilhosa. Obra de coragem, de fé, de capacidade de realização. Recebeu prêmios no mundo inteiro de todos os níveis da intelectualidade mais brilhante do nosso planeta. Mas ele disse isso, segundo aconteceu aí na casa. Não pode fechar a porta. Pode sim. Divaldo não conhece a nossa missão.
Divaldo é importante para o movimento espírita e para todos os acontecimentos que envolvem a sua tarefa e a sua missão, mas não a nossa. Mesma coisa fez o Raul Teixeira, doutor Raul Teixeira. Outra inteligência luminosa, brilhante, magistral, de uma obra que nós temos que ficar de joelho quando se fala de movimento espírita. Mas, num palanque público, afirmou que corrente magnética não é espiritismo. O que eu fiz? Escrevi uma carta para a Federação Espírita, está no nosso site, vocês já deviam ter lido, quem não leu está culpado. Devia ter lido. Devia ter lido. Então, nomes importantes, pessoas importantes, não tem nada a ver com a nossa tarefa. Centro Espírita é local de liberdade, de experimentação. Nós fomos aqui nesse Brasil Central um laboratório de experimentação para os primeiros cursos dentro de um centro espírita que começavam a formar médiuns. Muitos saíam da nossa sala de aula, foram embora para outros centros, porque não concordavam, mas é a nossa tarefa. Irmão Oro, nas mensagens que estão disponíveis a qualquer um, aqui, basta entrar na internet e ler, mandou que a gente, olha, cumpra a tarefa, deixa a falação para lá. O problema não é deles, é de vocês. Bem, tem outras coisas acontecendo e tal. Eu estou até admirado destas coisas acontecerem. E nós aprendendo. Então vamos ver Allan Kardec na questão da comunhão de pensamentos. Quer dizer, pensamento comum, intenção, vontade, desejo, aspiração. Unidade. Nós já sabemos disso. Os nossos cursos aí de corrente magnética trazem essa mensagem. Eu já li essa mensagem mais dezenas de vezes, há muitos anos, para poder tentar aprender esse conteúdo maravilhoso da comunhão de pensamentos. Porque a comunhão de pensamentos é que nos fortalece, nos defende, nos permite assimilar a ajuda do alto. Sem ela, na verdade, não valemos nada, porque até a ciência, a filosofia e a religião não fizeram outra coisa para fazer alguma coisa. Captarem as correntes de pensamentos que existem à disposição de todos. Mas Allan Kardec está falando de coisas específicas, direcionadas, e vamos andar com elas. É o pensamento que distingue o espírito da matéria, a vontade é o pensamento transformado em força motriz. Força motriz é força que empurra motor. Empurra alguma coisa. É um motor que está funcionando. Isso é aplicável aos elementos fluídicos que nos rodeiam. Esse foi o grande lance de Kardec, neste sentido da questão do pensamento. Colocar os fluidos dentro da questão. Porque os fluidos estão por toda parte. E há nos fluidos ondas e raios de pensamento. Depois André Luiz desdobrou essa ideia magistralmente na sua obra. Hoje nós falamos em mento eletromagnetismo como se a gente já tivesse até visto. A gente sente. É como se a gente estivesse vendo. Como numa orquestra, uma assembleia é um foco de uma porção de correntes de eflúvios fluídicos. Se o conjunto for harmônico, a impressão é agradável. Mas se for discordante, a impressão será penosa. A radiação fluídica sempre existe, seja ou não expressa por palavras. Então,
num ambiente, numa assembleia, numa congregação como a nossa. Quem está caladinho não quer dizer que está ajudando, não. Pode estar destruindo. Pode estar perturbando. Pode estar voltando a coisa para um lado que exatamente nós estamos nos esforçando a levar para outro. Ela sempre existe, seja ou não expressa em palavras. Correntes numa assembleia são coisas vivas e estão atuando de modo permanente. No meio simpático, o bem-estar. No antipático, o mal-estar. É assim que nós sentimos. Você entra em qualquer lugar, qualquer reunião. Se você tem afinidade com aquele tipo de pensamentos que estão ali, você se sente bem. Eu, por exemplo, quando entro numa reunião de rock and roll, eu me sinto mal. Eu gosto mais de reunião onde tem Ave Maria. Eu estou elucubrando. Há uma espécie de efeito físico que age sobre o moral, chamou a atenção Allan Kardec. Nas reuniões homogêneas e simpáticas, o homem colhe novas forças morais. Ele está falando em forças. Forças. Ele não está falando em coisas etéreas, ele está falando em forças, coisas que agem, que movimentam, deslocam coisas. Essa força adquirida pelo pensamento ou a vontade reunida, multiplicada pelo número de vontades idênticas como a força muscular é multiplicada pelo número de braços. Nós estamos cansados de ver isso aí. Passa todo dia aí para os pacientes. Allan Kardec associou a coisa à nossa visão material da vida para não deixar dúvida. E nós fizemos essa imagem que vocês todos conhecem, expressando essa ideia. Mas ele diz, é aplicável, essa força não é uma força, é aplicável. Ela é atrativa ou repulsiva nas relações homens e espíritos. A pessoa isoladamente nem sempre tem essa força. O Chico Xavier tinha, né? Uma força. Outros têm, mas nós precisamos unir para poder fazer alguma coisa mais do que com aquilo que somos capazes isoladamente. Neutralizando a ação dos maus espíritos. Se o pensamento coletivo adquire força pelo número, pensamentos idênticos tendo o bem por objetivo terão mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos. E a tática dos maus espíritos, nós estamos cansados de saber, é isolar a pessoa. Eu não vou naquele lugar porque aquele lugar não me serve, etc. Então ela passa a não estar aqui para receber tratamento, ajuda, orientação, etc. Não ouve a palavra de quem pode prestar-lhe algum serviço solidário de amor, carinho, etc. Porque está isolada. Os maus espíritos conhecem esse esquema todo. Mas Kardec faz uma afirmação que me fez pensar demais. Os fluidos bons espíritos, não sendo detidos por correntes contrárias, espalhar-se-ão sobre todos os assistentes, e todos atrairão tais fluidos pelo pensamento. É como se fosse uma coisa irresistível, quando existe comunhão de pensamento, quando as pessoas estão realmente interrelacionadas por sentimento de solidariedade, fraternidade, etc. Não só em proveito pessoal, mas em proveito de todos, conforme a lei de caridade. Aí eu parei muito para pensar. Eu sei que vocês estão vendo isso assim como quem
esse camarada está meio perturbado aí, porque eu não estou vendo tanta graça nisso não. Mas existe uma certa profundidade nesta afirmativa que é preciso que quem já está maduro enxergue e aproveite. A ação dos bons espíritos é irresistível e assimila todos que estiverem capacitados a assimilá-las. Mas é conforme a lei da caridade. Não para um, mas para todos. Vamos explicar um pouco mais com Kardec. Pela comunhão de pensamento, os homens se assistem entre si e ao mesmo tempo assistem os espíritos e são pelos espíritos assistidos. As relações entre os dois mundos não são mais individuais. São coletivas e por isto mesmo mais poderosas, em proveito das massas, como no dos indivíduos. Então, relações não são mais individuais, relações coletivas, é um conceito de relações com o mundo espiritual. E é aí que nós nos assistimos entre nós, somos assistidos pelos espíritos e assistimos também os espíritos necessitados. Olha, isso é Kardec falando, escrevendo, deixando registrado na sua Revue Spirit. E, na verdade, até o Livro dos Espíritos já tem alguns destes conceitos. E presta atenção. Ninguém trabalha para si só, mas para todos. E trabalhando para todos, cada um aí encontra a sua parte. Que coisa maravilhosa. Vocês não estão vendo aí a corrente magnética? Não estão? Um trabalho de corrente, de forças. Todos trabalhando para todos. Eu até refleti muito sobre isso. E o Chico, isso aí é uma entrevista nesse livro, falando de correntes mentais relacionadas com obsessão. E eu também adorei esta frase do Chico, que demonstra um conhecimento perfeito de tudo isso que Kardec falou. Mas qual a novidade para hoje? Nós estamos lançando, meus irmãos, o conceito novo na quarta-feira, conforme aquela orientação de 20 anos que abriu o nosso estudo. Nós vamos colocar na internet, na área restrita, a quarta-feira para os nossos médiuns, para ficarmos juntos, unidos em pensamento. Quem se lembrar em casa no começo, daqui a uns tempos, não sei se anos, todo mundo vai estar lembrando e nós seremos uma força única na quarta-feira, vibrando. Interessante, hein? Não é em benefício, não é mentalizando o nosso problema, hein? Se você prestou atenção no que disse Kardec, você entendeu. É mentalizando o bem de todos. É diferente. Eu mesmo estou aí nesse microfone fazendo errado. Eu começo mandando os pacientes, na hora da vibração coletiva, a pensar no seu problema. Está errado. Eu tenho que encontrar uma solução para que eles pensem no bem de todos, para que haja essa descarga vibratória muito mais forte, pela comunhão de pensamentos. Descarga dos fluidos espirituais. Vai entrar na internet, eu não sei quando, isso aí vai ser anunciado para vocês. Vamos divulgar para que isso aconteça. Você viaja, você está na sua casa, etc., participando. Lembrando que o objetivo de uma desobsessão coletiva é sempre a comunhão de pensamento, conforme está divulgado aí, que os pacientes estão vendo essas coisas aí dentro. E mais,
Não é para pensar nos conflitos, nas aflições, nas tristezas, mas no bem comum, conforme nossos pacientes estão sendo instruídos. E lembrando também que a força de minha reunião, segundo o livro dos médiuns agora, a reunião é um ser coletivo com qualidades de seus membros, mais força, homogeneidade. Preces coletivas, a função delas. As preces coletivas é formar essa unidade, essa união de pensamentos, de forças, através dos fluidos que agem em benefício de alguém, de alguma coisa, quando nós realmente estamos unidos no mesmo sentimento. E nós agradecemos a Ele, ao nosso Senhor, que nos abre a possibilidade destes conhecimentos e desta oportunidade, que começou 20 anos atrás pela orientação da Mãe Zefirina. E hoje nós abrimos via internet para a expansão de nossos lares, compreendendo a força, o poder, a beleza e o progresso de toda a ação coletiva no campo do pensamento, que é o futuro da humanidade. É o futuro da humanidade. Nós estamos vendo isso neste progresso extraordinário através das comunicações. E o campo do pensamento vai, quando puder ser explorado realmente, vai demonstrar que os trabalhos coletivos, preces coletivas, desobsessões de corrente, etc., trabalhos de amor e solidariedade feitos coletivamente têm um poder extraordinário pela força da união das pessoas. Mas nós temos que ter união. Nós temos que respeitar as diferenças, obedecendo. Obedecendo, sim, é uma palavra que precisamos valorizar. Como eu abri a reunião dizendo que nós tínhamos obedecido 20 anos à orientação da Mãe Zefirina para fazer o que estamos fazendo. Precisamos obedecer, continuar obedecendo as instruções maiores e os destinos da nossa casa, conforme a vontade de Deus.